Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Alexandre Moura, sou professor de matemática e é um grande prazer estar mais um ano aqui com vocês, contribuindo e esperando certamente que vocês sejam os próximos universitários, tá certo? Meus amigos, hoje nós vamos trabalhar um tema de dentro da matemática que é exatamente um dos mais importantes para a prova do Enem. Hoje a gente vai trabalhar um tema que a gente chama de análise combinatória, tá bom? Queria que vocês pegassem o material de vocês na página de número 32. Pessoal, esse tema é bastante delicado, eu preciso de muita atenção, eu preciso de silêncio e preciso de atenção para que a gente consiga trabalhar bem legal aqui, tá? Vamos lá, página de número 32. Peguem o material de vocês. Gente, olha só. Acabei de falar. Qual é o tema da aula de hoje? O tema é análise combinatória, tá certo? O que é que significa análise combinatória? A análise combinatória é o ramo da matemática que nos permite enumerar todas as possibilidades de um evento aconteça, mesmo envolvendo grande quantidade de dados, sem a necessidade de contá-las de uma a uma. Traduzindo para o português, o que é que significa análise combinatória? É a parte da matemática que trabalha com a contagem. A gente vai fazer perguntas que trabalham com a ideia de contagem, de quantidade, e a gente vai aprender algumas técnicas para se fazer essas contagens, tá certo? Então, vamos imaginar aqui comigo, ó. Primeira pergunta, contar é fácil? Eu quero contar uma quantidade de objetos. Será que contar é fácil? O que é que vocês acham? É fácil ou não é fácil? A minha resposta seria assim, depende. Depende do que eu quero contar. Vou propor aqui algumas situações para vocês. A primeira situação que eu quero propor é o seguinte. Eu quero saber, pessoal, quantos livros eu tenho nessa pilha. Eu quero saber quantos livros eu tenho nessa pilha. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respondi a minha pergunta. Mas o que é que eu fiz para responder a pergunta? Eu tive que observar os objetos e contar os objetos de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, não interessa. Mas eu precisei visualizar os objetos para responder essa pergunta. Então a gente acabou de utilizar uma técnica de contagem, tá certo? Vamos pensar aqui em uma outra situação agora. Se eu perguntasse assim para vocês, ó, quantos palitos a gente está vendo nessa figura? O que é que você vai fazer? Contar. Como é que a gente vai contar? Se é de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, eu não sei. Mas a gente vai fazer uma contagem. E aí a gente consegue encontrar o resultado, não consegue? Agora, o que é que eu queria mostrar para vocês? Que tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, a quantidade de elementos que eu tenho para contar é uma quantidade relativamente pequena. Então, se essa quantidade é pequena, eu consigo, através da observação, encontrar o correto. Acontece que nem sempre as perguntas vão ser desse jeito. Se a gente começar a perguntar o seguinte para vocês, ó, uma outra pergunta. Quantos cartões eu preciso preencher para garantir que vou ganhar na Mega Sena? Lembra como é que é a Mega Sena? É um jogo de loteria onde você tem 60 bolas numa urna e dessas 60 bolas, 6 vão ser sorteadas. Eu quero saber quantos cartões a gente precisa preencher para garantir que vai ganhar na Mega Sena. Vou dizer para vocês que o resultado é maior do que 50 milhões. Eu preciso de mais de 50 milhões de cartões para garantir que vou ganhar na Mega Sena. Então vejam que a gente já está fazendo uma pergunta de contagem que é um pouco diferente das anteriores. Quando eu perguntei quantos livros eu tenho naquela pilha, a gente conseguiu dizer como? Contando os objetos. Quando eu perguntei quantos palitos eu tinha naquela figura, eu também conseguia responder essa pergunta visualizando os objetos. Mas quando eu pergunto quantos cartões eu tenho que preencher da Mega Sena, eu preciso criar uma técnica de contagem um pouco diferente, porque eu não consigo escrever situação por situação e depois sair contando quantas tem. Tá? Se eu fizesse aqui uma outra pergunta para vocês, eu quero saber o seguinte: quantas senhas diferentes um cartão de crédito pode gerar? Vamos supor que você encontrou um cartão de crédito de uma pessoa e quer tentar acertar a senha de forma aleatória. Você sabe que a senha do cartão de crédito tem 6 dígitos. Quantas tentativas você tem que fazer para garantir que vai acertar essa senha do cartão de crédito? A quantidade é muito grande. Eu não tenho como responder essa pergunta escrevendo elemento por elemento.
Para isso existe o que a gente chama de análise combinatória. A gente vai aprender uma série de técnicas de contagem, onde a gente consegue encontrar o resultado, sem que para isso a gente precise descrever elemento por elemento. Tá certo? Bem, para a gente dar uma resumida aqui, quando a gente fala em métodos de contagem, a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte: qual é a técnica de contagem melhor? Não existe essa técnica de contagem melhor. Existe aquela que é mais adequada para o tipo de problema que você vai enfrentar. Imagina só a seguinte situação: seu pai, seu colega ou você está com um carro com um problema. Aí você leva no mecânico. Na hora que você chega para dizer o seguinte: ó, meu carro está com um problema, qual é a ferramenta que o mecânico vai utilizar para resolver o problema do teu carro? Depende. Depende de quê? Depende do problema que o carro está apresentando. Então, o mecânico, o que ele tem na realidade é uma caixa de ferramentas, é uma caixa de possibilidades, onde ele vai primeiro analisar o teu problema e depois que ele fizer essa análise, ele vai olhar para a caixa de ferramentas e decidir qual é a ferramenta adequada para resolver o problema. Pessoal, na análise combinatória é exatamente do mesmo jeito. A gente vai propor para vocês uma série de problemas. E aí, para resolver esses problemas, eu vou ter diversas formas, diversas técnicas. Qual das técnicas eu vou utilizar? Depende das características que o problema apresentar. Quais são as técnicas mais usadas para resolver problemas de contagem? Uma técnica a gente chama de árvore de possibilidades, onde a gente acaba descrevendo situação por situação. Uma outra forma de contagem a gente chama de princípio fundamental da contagem. Essa aqui é uma das campeãs. É uma das técnicas que mais a gente usa porque é uma técnica simples, embora não seja adequada para todo problema. Mas é uma técnica bastante interessante. Uma outra técnica de contagem a gente chama de permutação. Significa trocar a posição dos objetos. Uma outra técnica a gente chama de arranjo, que é montar grupos onde a ordem dos elementos é importante. E uma última técnica que depois a gente vai comentar com vocês é uma que a gente chama de combinações. Significa montar grupos onde a ordem dos elementos não é levada em consideração. Tudo bem? Então o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai passear por alguns desses principais métodos de contagem. Queria que vocês acompanhassem comigo o seguinte: a gente vai trabalhar primeiro a ideia que seria a mais intuitiva possível. Uma ideia que a gente chama de árvore de possibilidades. O que é a árvore de possibilidades? É aquela forma de contagem onde você descreve tudo o que está acontecendo e depois que você fez a descrição, você conta os resultados. Peguem o material de vocês na página de número 33 e vamos acompanhar aqui a primeira questão. Vamos comigo, gente. Pessoal, a primeira questão diz assim, ó: dois amigos, André e Beto, disputam entre si um torneio de tênis de mesa. Pelas regras que foram estabelecidas, ficou definido que seria declarado campeão do torneio aquele que ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. Quantas são as maneiras do torneio se desenrolar? Então prestem bem atenção na resolução dessa questão, tá? O texto é relativamente simples, né? São 2 pessoas que disputam uma final de um campeonato de tênis de mesa. As regras que foram estabelecidas quais são? É declarado campeão aquele que ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. E eu quero saber de quantas formas isso pode se desenvolver. Então vamos acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Pessoal, olha só. O que é que vai acontecer? Vamos imaginar que resultados possíveis eu tenho para a realização da primeira rodada, tá? A primeira rodada pode ser vencida por quem? Pode ser vencida pelo André ou pode ser vencida pelo Beto. Então você vai colocar assim, ó: a primeira rodada pode ser vencida pelo André ou pelo Beto. Copie isso aqui que eu estou colocando. A gente está começando a descrever as situações que podem ocorrer para o torneio se desenrolar, tá? Aconteceu só o primeiro jogo. O primeiro jogo pode ser vencido pelo André ou pelo Beto. Agora vamos imaginar o seguinte: imagina que o André venceu a primeira partida. Se o André venceu a primeira partida, quem pode vencer a segunda partida? O André ou o Beto. Então eu vou colocar assim, ó: a segunda rodada pode ser vencida pelo André e pelo Beto. Queria que vocês tivessem cuidado só com um detalhe. Por que eu estou iniciando a segunda rodada? Porque se eu voltar aqui, me diga o seguinte: se alguém vencer uma partida, já pode ser declarada campeã? Não pode. Pelas regras eu tenho que vencer 2 partidas seguidas ou
3 alternadas. Então, nesse caso aqui, se o André vencer a primeira ou se o Beto vencer a primeira, isso não é condição suficiente para que alguém seja declarado campeão, tá bom? Por isso que eu estou iniciando a segunda rodada. Eu estou supondo que o André venceu a primeira. Se o André venceu a primeira, a segunda pode ser vencida pelo André e pelo Beto. Mas presta atenção agora comigo. O que é que acontece se o André vencer a primeira e a segunda? Se o André vencer a primeira e a segunda, ele é declarado campeão, porque ele venceu 2 seguidas. Então você vai colocar uma bolinha lá onde tem o André. Significa dizer que André vencendo a primeira e vencendo a segunda, o torneio acaba. Se o André vencer a segunda. Mas se o Beto vencer, o que é que acontece? O torneio continua. Vai ter uma terceira rodada. Se o Beto vencer a segunda rodada, a terceira rodada pode ser vencida por quem? Pelo André ou pelo Beto. E aí, se o Beto vencer a segunda e a terceira, se ele vencer a segunda e a terceira, ele vai ser declarado campeão. Então vejam só, toda vez que eu estou colocando uma bolinha, significa dizer o quê? Que aconteceu alguma coisa em que o torneio necessariamente acabou. Só acaba quando alguém vence 2 seguidas ou 3 alternadas. Vamos agora para a quarta rodada. Na quarta rodada, supondo que o André venceu a terceira, quem pode vencer a quarta? O Beto ou o André. Mas no caso do André vencer a terceira e a quarta, ele é declarado campeão. Então vou botar uma bolinha, porque o André venceu a terceira e a quarta. E se o Beto vencer, vai ter outra partida. Essa outra partida pode ser vencida por quem? Pode ser vencida pelo André e pode ser vencida pelo Beto. Agora prestem bem atenção. Se o Beto vencer a quinta, como ele já venceu a quarta também, ele venceu 2 seguidas. O torneio acaba. E o que é que acontece se o André vencer essa rodada? Se o André vencer essa rodada, o torneio também acaba. Por quê? Porque é a terceira vez alternada que ele está conseguindo vencer. Então vejam que embaixo, o que é que a gente está marcando? São situações onde algum dos jogadores vence 2 partidas seguidas. Se alguém vencer 2 seguidas, o torneio acaba. Nessa primeira linha, a última bolinha que eu coloquei, representa o quê? Que o André venceu a terceira partida, só que de forma alternada. O André venceu na primeira rodada, venceu na terceira rodada e venceu na quinta rodada. 3 seguidas o torneio acaba. Cada bolinha dessa é uma forma do torneio se desenrolar. Quantas bolinhas a gente colocou? 5 bolinhas. Então já são quantas formas diferentes? 5 formas. Se o André vencer a primeira rodada. E o que é que vocês acham que vai acontecer se o Beto vencer essa primeira rodada? Eu ia desenvolver do mesmo jeito e teria mais quantos resultados? Mais 5 resultados. Então o que é que eu quero saber? De quantas formas diferentes o torneio pode se desenrolar. Então vamos contar. Se o André vencer a primeira, existem 5 possibilidades. Se o Beto vencer a primeira, existem 5 possibilidades também. Então qual é o número total de possibilidades? 10. Então a resposta da questão: existem 10 formas distintas do torneio se desenrolar. O que é que nós fizemos? Acabamos de resolver uma questão que fala de contagem. Eu quero saber de quantas formas alguma coisa pode acontecer. Que meio foi esse? Que técnica foi essa de contagem que eu utilizei? Uma técnica que a gente chama de árvore de possibilidades. A gente escreve as situações, conta quantas tem e depois encontra o resultado. Agora vejam bem, essa técnica é interessante quando a quantidade de resultados é uma quantidade pequena. Vocês vão ver que para algumas perguntas que a gente vai fazer aqui para vocês, utilizar essa técnica já não é mais viável. Se eu perguntasse, por exemplo, quantos cartões eu posso preencher de uma Mega Sena, essa técnica não é interessante, porque ela tem uma limitação. Qual é? Ela é interessante quando você tem uma quantidade pequena de resultados. Aí você encontra logo o final, tá certo? Então vamos ver agora uma outra situação. Marquem a resposta correta, a resposta letra B de bola, da primeira questão, tá? Ok. Meus amigos, uma outra forma de contar. A gente vai falar agora de uma técnica chamada de princípio fundamental da contagem. Essa é uma das mais importantes técnicas de contagem. Vejam bem, pessoal, quem viveu aqui antes de 1991, provavelmente tem alguém aqui, né? Talvez lembre que as placas de automóveis eram compostas dessa forma: 2 letras e 4 algarismos. Era assim que era uma placa de automóvel, tá? Depois de 1991,
com a quantidade de carros aumentando de forma assustadora, mudou-se a forma de indicar a placa do carro. As placas dos carros, a partir de 1991, passaram a ter 3 letras e 4 algarismos. Hoje, se a gente pegar uma placa de carro, ainda é desse jeito, né? Mas o que é que acontece? Existe uma proposta que, a princípio, estava programada para funcionar agora a partir de 2017, mas que não está funcionando ainda. Existe uma proposta de você agora transformar a placa do carro dessa forma aqui, ó. Você vai escrever 4 letras e 3 algarismos que podem vir em qualquer ordem. Porque antigamente era assim, ó. Primeiro 2 letras, depois 4 algarismos. Depois de 1991, primeiro 3 letras e depois 4 algarismos. A nova proposta, que deveria ter entrado em vigor agora em 2017, mas que ainda não começou, vai fazer com que todos os automóveis mudem as placas para um outro critério. O critério vai ser a utilização de 4 letras e 3 algarismos em qualquer ordem. Pode começar com letra, pode começar com algarismo, pode ter letra e algarismo de forma alternada, mas essa é a tendência das novas placas de carro. Agora me diga o seguinte, com uma mudança dessa, quantas placas a mais a gente consegue formar? De 1991, antes, para depois de 1991, você acrescentou uma letra só a mais. Isso possibilitou quantas novas placas? A quantidade é muito grande. Eu não consigo escrever de uma por uma para chegar nesse resultado. E com essa nova ideia agora, de colocar 4 letras e 3 algarismos, né? Quantas placas de automóvel a gente pode criar? É uma quantidade grande. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando uma técnica que a gente chama de princípio fundamental da contagem. O que é que diz o princípio fundamental da contagem? Eu vou mostrar para vocês o que é que diz a técnica e depois a gente vai tentar discutir uma forma mais simples. A técnica diz o seguinte, ó: se um determinado evento ocorre em várias etapas sucessivas e independentes, onde P1 é o número de possibilidades de ocorrer a primeira etapa, P2 o número de possibilidades de ocorrer a segunda etapa, P3 o número de possibilidades de ocorrer a terceira etapa e Pn o número de possibilidades de ocorrer a enésima etapa. Então o número total de possibilidades de ocorrer o evento é P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4. Pessoal, traduzindo para o português, é simples essa técnica. O que é que essa técnica diz? Ela diz o seguinte, ó. Presta atenção nesse exemplo. O exemplo não está na apostila de vocês, mas é só para facilitar a compreensão. A pergunta é o seguinte: em um restaurante são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode fazer uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Tá certo? Então você está lá num restaurante e o restaurante oferece lá um self-service, oferece 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. E você vai colocar no seu prato um tipo de carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa. A pergunta é: quantas opções diferentes você tem? É uma questão fácil de resolver. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? A primeira ideia seria o seguinte: eu vou dividir o problema em etapas. O que é cada uma dessas etapas? Cada etapa dessa significa dizer as opções que eu tenho de escolha. Eu preciso fazer uma opção de carne, uma opção de massa, uma opção de salada e uma opção de sobremesa. Então, dividir o problema em etapas, tá certo? O que é que a gente vai informar agora? De quantas formas diferentes cada uma dessas etapas pode ser realizada. Eu vou escolher, pessoal, uma carne, mas eu tenho quantas opções para escolher a carne? Quantas opções eu tenho de carne? 4, né? Então você bota lá, você tem 4 opções para escolher a carne. Quantas opções eu tenho para massa? 5. Quantas opções eu tenho para salada? 8. Quantas opções eu tenho para sobremesa? 6. Então vejam o que é que nós fizemos. Nós dividimos o problema em etapas. Eu defini quantas opções eu tenho para carne, para massa, para salada e para sobremesa. Depois que você colocou essa quantidade, basta você multiplicar que você vai chegar no resultado final, na quantidade de possibilidades. Então você tem 960 possibilidades. Então vejam como a quantidade é muito grande. Às vezes você chega num self-service e tem uma placa grande dizendo assim, ó: oferecemos 960 possibilidades de refeição. Aí você pensa assim: poxa, 960 possibilidades é muita coisa. Mas se o self-service tiver
4 tipos de carne, 5 massas, 8 saladas e 6 sobremesas, isso já dá um total de 960 possibilidades, né? O número é bastante grande, mas a quantidade de opções que você tem para cada uma delas não é tão grande assim. E mesmo assim você tem 960 possibilidades. Então essa é uma técnica que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Divide o problema em etapas, indica de quantas formas cada uma pode ser realizada e multiplica os resultados, tá bom? Pessoal, a partir dessa técnica, a gente vai resolver agora a questão de número 2. Dá uma lida comigo na questão 2. O enunciado diz assim, gente, ó. Está previsto que, a partir de 1º de janeiro de 2017, na verdade, assim, estava previsto, né? Isso não aconteceu. Está previsto que, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições. Não pode repetir. Isso é importante marcar. Tá certo? O que mais? E os 10 algarismos também incluindo repetições. Admita ainda que um novo sistema, cada carro do Mercosul tem uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Veja alguns exemplos das novas placas. No sistema descrito, qual é o número total de placas possíveis com o formato letra, letra, algarismo, 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 letra, letra, nessa ordem. Então, quero saber o seguinte: quantas placas diferentes eu consigo formar no novo modelo, obedecendo o seguinte critério? O primeiro vai ser letra, o segundo letra, o terceiro algarismo, o quarto algarismo, o quinto algarismo, depois o sexto é uma letra e o último é uma letra, nessa ordem. Quantas placas a gente pode fazer desse jeito? O que é que eu preciso fazer? Eu vou organizar o problema de uma forma que é extremamente simples. Que forma simples é essa? Eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem. Eu vou fazer assim, ó. A sequência que foi pedida é essa, ó. Letra, letra, algarismo, 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 letra, letra. O que é que eu preciso indicar? De quantas formas diferentes cada uma dessas opções pode ser escolhida. A primeira opção que eu vou escolher é uma letra. Quantas letras eu posso escolher? Quantas opções eu tenho? 26. Então você bota aí que você tem 26 opções para escolher a primeira letra. Para escolher a próxima letra, quantas opções a gente tem? 26, porque eu posso repetir. O texto diz que a gente pode repetir. O próximo vai ser um algarismo. Quantas opções tem? 10. O próximo também é algarismo. 10. Outro algarismo, 10 opções, outra letra, 26 e outra letra, 26. Então o que é que nós fizemos? Dividimos o problema em etapas. A questão disse que eu quero montar uma placa de carro com esse critério: letra, letra, algarismo, 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 letra, letra. O que é que eu fiz depois? Eu indiquei de quantas formas diferentes cada letra e cada algarismo pode ser escolhido. Vou escolher a primeira letra, 26 opções. Vou escolher a segunda letra, 26 opções. Depois que eu fiz isso para todos os resultados, o que é que a gente faz? Multiplica as respostas e vê quanto é que dá. Quanto é que vai dar isso aí? 26 elevado à quarta potência. Você não vai precisar multiplicar, você só vai indicar o resultado da multiplicação. Quantas vezes aparece o 26? 4 vezes. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. 26 elevado à quarta potência. Vezes 10 elevado ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. Essa é a resposta da questão. Dá uma olhada nas opções. Tem alguma opção desse jeito? Tem ou não tem? Qual é a letra? Letra B de bola. É só isso a resolução da questão. Alexandre, mas na prova do Enem não cai desse jeito. Pessoal, na prova do Enem, tem questões de análise combinatória que são mais fáceis do que essa. Não estou dizendo que todas as questões de análise combinatória são fáceis. Na verdade, análise combinatória, pessoal, é um tema bastante delicado. Tem bastante questão complicada da parte combinatória. Porque essa história de você contar sem conseguir visualizar os elementos, isso requer bastante prática, tá? Mas o que é que eu queria dizer para vocês? Que na prova do Enem, depois a gente vai comentar, tem muitas questões que são simples. A gente tem condição de acertar sim essas questões, tá certo? Então, segunda questão, letra B de bola. Beleza isso? Tranquilo? Pronto. Vamos para uma próxima questão. Pessoal, a questão de número 3, vocês precisam ter cuidado, que é uma questão que vai exigir mais de vocês. A questão 3 diz assim, ó. Vamos lá.
Uma loja identifica seus produtos com um código que utiliza 16 barras, finas ou grossas. Nesse sistema de codificação, a barra fina representa o 0 e a grossa representa o 1. Então veja, uma loja está identificando os produtos que ela comercializa através de um código de barras. São 16 barras. Cada barra fina ele representa com o 0 e a barra grossa ele representa com o 1. A conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto deve ser feita de acordo com essa tabela. Eu queria que vocês marcassem essa parte do texto, onde tem dizendo assim, ó, a conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto deve ser feita de acordo com essa tabela. Então marquem isso aí, tem uma tabela para a gente fazer uma conversão, certo? Bem, o que é que está escrito nessa tabela? Na tabela está escrito que o código 0000 você vai substituir pelo algarismo 0. Na tabela está dizendo que o código 0001 você vai trocar pelo algarismo 1. Diz também que o código 0010 você troca pelo algarismo 2. Uma coisa que a gente tem que perceber no começo. Pessoal, nessa coluna que tem escrito código, cada código desse é uma sequência de quantos elementos? Vê aí, cada código é uma sequência de 4 elementos. Então, vê bem, cada código são 4 elementos. E eu vou converter esse código num algarismo. Eu vou trocar esse código pelo algarismo correspondente. Aí a questão diz assim, ó, observe um exemplo de código e seu número correspondente. Pessoal, o exemplo que tem na apostila de vocês é esse exemplo que eu estou mostrando. Pessoal, para a gente conseguir resolver a questão, a gente precisa entender como é que essa conversão vai ser feita. Então a primeira parte é o seguinte: o que é que o texto diz a respeito de cada barra fina? Cada barra fina você troca por quanto? Cada barra fina troca por quanto? 0. Então cada barra fina é o 0 e cada barra grossa troca por 1. Então, se é desse jeito, o que esse código representa é assim, ó, 00000011. Sim, Alexandre. E por que que do lado do código está escrito o número 0729? Está vendo que do lado está escrito 0729? De onde é que veio esse número? Esse número veio a partir de uma conversão. Que conversão é essa? Se você não entender a conversão, você não consegue resolver a questão. Vamos voltar para o começo do texto. No começo do texto tem uma tabela, não tem? Nessa tabela tem um código e tem um algarismo. E eu perguntei para vocês o seguinte: cada código desse é uma sequência de quantos objetos? 4 objetos. Então, como é que eu vou fazer para converter esse código em um algarismo? O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Essa conversão é feita assim. Eu vou pegar, assim, ó. Essa tabela que está aí, não é a tabela que está na apostila de vocês? Não é? O que foi que a gente discutiu? Cada código desse é uma sequência de quantos elementos? 4. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as 4 primeiras barrinhas. Vocês têm que marcar isso na apostila. Eu vou marcar as 4 primeiras barrinhas e vou procurar esse resultado dentro da tabela. Quais são os 4 primeiros resultados que aparecem aí? Não é 0000? Eu vou procurar isso dentro da tabela. Na tabela tem 0000? Tem. E na tabela, essa sequência de 4 zeros corresponde a que algarismo? Corresponde ao 0. Então lá na tabela, o 0000 você troca pelo 0. Então é isso que eu vou fazer. Está vendo aquele 0 lá do resultado? É o resultado que a gente vai encontrar quando a gente troca as 4 primeiras barrinhas. Depois eu vou pegar as próximas 4. As próximas 4 são 0, 1, 1, 1. Eu preciso procurar esse resultado dentro da tabela. Dentro da tabela tem o 0, 1, 1. Tem. Procura na tabela. Onde é que isso aparece lá na tabela? Lá no 7. Então essa sequência de 4 resultados corresponde ao 7. Depois, procura onde é que está o 0010. Alexandre, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando essa sequência de resultados e dividindo de 4 em 4. Como é que eu sei que tem que dividir de 4 em 4? Porque a tabela mostra um código com 4 elementos. Então a cada 4 eu vou fazer uma conversão. Os 4 primeiros eu troquei pelo 0. Os próximos 4 eu troquei pelo 7.
esses próximos 4, 0, 0, 1, 0. Eu tenho que olhar na tabela para saber que conversão é essa. Lá na tabela tem o 0, 0, 1, 0? Tem. Onde é que tem isso? No número 2. Então esses 4 agora eu vou trocar pelo 2. E os últimos 4 que tem é 1, 0, 0, 1. Eu vou procurar esse resultado na tabela. Onde é que tem esse resultado na tabela? 1, 0, 0, 1. Esse resultado está onde, gente? Lá no 9. Então é assim que é feita essa conversão. Ficou claro como é então? Então você pega todas as barrinhas e substitui cada barrinha fina pelo 0 e cada barra grossa pelo 1. Depois que a substituição foi feita, você vai pegar de 4 em 4 resultados. Os primeiros 4 resultados, procura na tabela e substitui. Os próximos 4, procura na tabela e substitui. Os próximos 4 e os próximos 4. A pergunta da questão é a seguinte: qual é a quantidade de códigos formados com o sistema descrito acima? Então, quantos códigos eu posso formar? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou calcular a quantidade de códigos? Bem, a quantidade de códigos vai ser feita da seguinte maneira. O que é que eu disse que a gente tem que fazer? A gente pega cada uma das barrinhas e troca pelo 0 ou pelo 1, né? Barrinha fina troca pelo 0, barra grossa troca pelo 1. Então a gente faz assim, ó, pega as 4 primeiras barras e procura essa sequência dentro da tabela. Pessoal, dentro da tabela, tem quantas possibilidades? Não tem 10? Então significa dizer que a sequência das 4 primeiras barras tem que ser um valor que está na tabela. E na tabela tem 10 possibilidades. Eu vou pegar as próximas 4 barras e vou ver um número que está dentro dessa tabela. Tem que ser um dos 10 elementos que tem na tabela. Vou pegar os próximos 4 e vou procurar o resultado dentro da tabela. Tem 10 possibilidades na tabela. Vou pegar os próximos 4 e vou procurar o resultado na tabela. Tem 10 resultados na tabela. Então assim eu consigo dizer o número total de resultados que a gente consegue formar. A cada 4 eu procuro o resultado na tabela. Alexandre, mas as 4 primeiras barras, não são 4 primeiras barras finas? Tá, nesse exemplo são 4 barras finas. Mas eu poderia ter uma outra sequência. Independente da sequência que tiver, você vai ter que pegar os 4 primeiros e procurar na tabela. Os próximos 4 procura na tabela. Os próximos 4 procura na tabela. E toda vez que eu for procurar na tabela, a tabela me dá 10 opções. Só que eu vou ter que fazer isso 4 vezes. Para os 4 primeiros, para os próximos 4, para os outros e para os outros. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, multiplico os resultados. Resposta final da questão: 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado à 4ª potência. Essa é a resposta final. Marca aí, ó, 10 elevado à 4ª potência. Resposta, qual é a letra? Letra C. 10 elevado à 4ª potência. Muito bem. Galera, vamos agora para a questão de número 4. Acompanha comigo agora, ó. Questão de número 4. Essa questão aqui é uma questão simples. A questão diz o seguinte: nos domingos à tarde, Normando costuma fazer caminhadas no calçadão da Avenida Beira-Mar. Na última vez que foi, ele ficou em dúvida em relação a que roupa iria usar. Normando então separou 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas e 3 pares de tênis, né? 3 pares de tênis e 2 chinelos. Porém, Normando não gosta de usar camisa de malha com tênis, assim como também não usa camisa polo com chinelo. Sabendo que ele não pode sair sem camisa, sem bermuda e nem descalço para fazer sua caminhada, qual é o número de formas diferentes que ele tem para se vestir? Então vamos lá, ele vai fazer uma caminhada lá na beira-mar e ele ficou em dúvida de que roupa ele vai usar. O que foi que ele separou? Algumas peças de roupa. As peças de roupa que ele separou foram as seguintes: 3 camisas polo, 2 camisas de... Vamos lá, cadê aqui? 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas, 3 pares de tênis e 2 chinelos. Só que tem um detalhe: o enunciado da questão disse que ele não gosta de usar malha com tênis e ele não gosta de usar camisa polo com chinelo. Mas ele não tem que escolher uma camisa, tem que escolher uma bermuda e tem que escolher um calçado?
Me diz então o seguinte: se ele escolher uma camisa polo, como é que ele vai vestido? Ele vai usar a camisa polo, ele vai usar a bermuda, mas ele não pode usar chinelo, né? Ele tem que usar o quê? Tênis. Então, uma das possibilidades dele se vestir é essa, ó: camisa polo, bermuda e tênis. Quantas opções ele tem para escolher a camisa polo? Quantas opções ele tem para a camisa polo? 3. Quantas opções ele tem para a bermuda? 3. E quantas opções ele tem para o tênis? 3 opções. O que é que eu vou fazer? Usar o princípio fundamental da contagem. Peguei o problema, dividi em etapas, agora eu vou multiplicar as possibilidades. Se eu multiplicar, o resultado dá 3 vezes 3 vezes 3, que é quanto? 27. Alexandre, então quer dizer que a resposta é 27? Não. A resposta é 27 se ele usar uma camisa polo. Mas ele tem que usar a camisa polo? Não. Existe outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? Usar uma camisa de malha. Então, se ele usar polo, tem que ser polo com bermuda e tênis, porque ele não usa polo com chinelo. É o que está dizendo no texto. Agora, se ele usar uma camisa de malha, vai ficar assim, ó: malha, bermuda e chinelo. Quantas opções ele tem para a camisa de malha? 2. Quantas opções ele tem para a bermuda? 3. E para chinelo tem quantas? 2. Então, se ele escolher esse traje, malha, bermuda e chinelo, quantas opções ele tem? 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. 12 opções. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai ver qual vai ser a resposta final da questão. Como é que eu vou fazer para resolver a questão até o final? Eu vou fazer o seguinte: se for polo, bermuda e tênis, tem 27 possibilidades. Se for malha, bermuda e chinelo, são 12 possibilidades. Só que ele não pode escolher polo e malha. Ele tem que escolher polo ou malha, não é não? Esse conectivo ou que aparece na contagem, o que é que você vai fazer? Você vai juntar os resultados. Esse conectivo ou é o que a gente chama de princípio aditivo. Você vai juntar os resultados. Se eu juntar os resultados, são 27 possibilidades com polo e mais 12 possibilidades com malha. Vocês lembram o primeiro exemplo que eu resolvi? Que dizia que eram 2 pessoas disputando o torneio de tênis. E aí eu queria saber o seguinte: de quantas formas o torneio pode se desenrolar. E a gente resolveu a questão dizendo o seguinte: o que é que acontece se o A vencesse a primeira rodada? Aí você tinha uma quantidade de possibilidades. Só que tinha uma outra possibilidade, seria o B vencer. Aí a gente pegou todas as possibilidades do A, todas as possibilidades do B, e como poderia ser A ou B, eu juntei as duas. O que eu estou fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Eu tenho 27 possibilidades com polo e tenho mais 12 possibilidades com malha. Então o número total de possibilidades qual vai ser? 27 mais 12. 27 mais 12 dá quanto? 39. Resposta final da questão, qual é o item? 39, item C. Essa é a resposta à questão. Entenderam essa? Sim? Beleza, joia. Vamos para outra. Resposta da 4ª questão, item C. Meus amigos, bastante cuidado com a leitura da questão número 5. Essa questão é uma questão mais difícil do que as outras. Eu vou utilizar a mesma técnica? Vou, mas a minha análise tem que ser um pouco mais cuidadosa. Então presta bem atenção e vai acompanhando aqui comigo. A pergunta da questão é o seguinte, ó: Fábio e sua família, que moram em Fortaleza, pretendem viajar nas férias de janeiro para Buenos Aires. Consultando uma agência de viagens, Fábio foi informado que só há voos para Buenos Aires com conexão em São Paulo, Rio ou Curitiba. A malha de voos para a data solicitada é a seguinte. Então vejam só, a pergunta diz que ele quer passar as férias em Buenos Aires, mas não tem voo direto, pelo que a malha está mostrando, não tem voo direto de Fortaleza para Buenos Aires. Tem Fortaleza, São Paulo, tem Fortaleza, Rio e tem Fortaleza, Curitiba, não tem? Agora, de São Paulo, você tem como ir para Buenos Aires. Do Rio para Buenos Aires, de Curitiba para Buenos Aires. Então vejam que se o Fábio quer sair de Fortaleza para chegar em Buenos Aires, ele vai ter que fazer uma escala. Que escala vai ser essa? Ele sai de Fortaleza, vai para São Paulo e de São Paulo vai para Buenos Aires. É uma possibilidade. Outra possibilidade, ele sai de Fortaleza para o Rio e do Rio ele vai para Buenos Aires.
Uma outra possibilidade, ele sai de Fortaleza para Curitiba e de Curitiba para Buenos Aires. São as 3 possibilidades que ele tem. Mas olha só o que é que o enunciado pede. Se Fábio decidiu que os 2 trechos da viagem serão feitos usando companhias aéreas diferentes, de quantas formas distintas, ele pode fazer a escolha de voo de ida até Buenos Aires. Então ele vai sair de Fortaleza para Buenos Aires. Necessariamente ele vai ter que fazer 2 voos. Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Buenos Aires. Ou Fortaleza, Rio, Rio, Buenos Aires. Ou Fortaleza, Curitiba, Curitiba, Buenos Aires. Só que tem uma restrição na questão. O enunciado diz que o Fábio decidiu fazer esses 2 trechos usando companhias aéreas diferentes. Então a companhia que ele usou no primeiro trecho, ele não pode repetir no segundo. É isso que a questão está pedindo. E eu quero saber de quantas formas essa escolha pode ser feita. Então vamos acompanhar comigo, ó. Vamos anotar isso aqui. Vamos lá. Pessoal, suponha que a decisão do Fábio seja essa aqui. Ele vai fazer Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. É possível esse trajeto ou não? É possível, né? Vamos lá. Para ele sair de Fortaleza para São Paulo, que companhias ele pode escolher? Vê aí. De Fortaleza para São Paulo. A, B, C ou D. Quantas opções ele tem? 4. Então olha só, as opções que a gente tem. Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires é uma. Fortaleza, Rio, Rio, Buenos Aires é outra. E Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Isso é a estratégia que a gente já tinha montado antes, né? O que é que eu preciso verificar agora? Cada uma dessas possibilidades pode ser realizada de quantas formas? Aí eu vou ter que analisar de uma por uma. Aí precisa ter um pouquinho de calma. Vamos analisar a primeira condição. A primeira é assim, ó. Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. Então eu deixei na tela só as informações que eu preciso para fazer isso, ó. Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. Meus amigos, de Fortaleza para São Paulo, quantas opções ele tem? De Fortaleza para São Paulo, vamos ver quantas opções ele tem? Quantas? 4 opções. A, B, C ou D. 4 opções. Agora me diz o seguinte, ele vai ter que escolher uma empresa, não vai? Que empresa ele vai escolher? Qualquer uma, pode ser A, B, C ou D. Vamos supor que ele escolha a empresa A, mas ele pode escolher qualquer empresa. Se ele escolheu a empresa A para fazer Fortaleza, São Paulo, ele pode usar a mesma empresa para fazer São Paulo, Buenos Aires? Pelo que o texto da questão está dizendo, não. Então vamos pensar. De Fortaleza para São Paulo, ele tem as opções A, B, C ou D. Ele vai escolher uma dessas opções. Suponha que seja o A. Se ele escolher o A, ele não pode mais usar o A de São Paulo para Buenos Aires. Então que opções eu tenho de São Paulo para Buenos Aires? B, C, D ou E. Quantas opções são? 4. Então, de quantas formas diferentes o Fábio pode fazer esse trajeto? Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. 8. Como é que a gente vai fazer isso? A gente divide o problema em etapas e depois faz o quê? Multiplica. Alexandre, mas na questão anterior tu não somou? Somei. Por quê? Porque apareceu o conectivo ou. Quando aparecer o conectivo ou, eu vou juntar, eu vou somar. Mas aqui não é o conectivo ou, é o conectivo e. Você vai fazer Fortaleza, São Paulo e vai fazer São Paulo, Buenos Aires. Se aparecer o conectivo i, você multiplica. Se aparecer o conectivo ou, você soma. Então, nesse caso, você vai multiplicar. Quantas opções você tem? 16. Vocês precisam fazer essa anotação, tá? Façam essa anotação aí, ó. Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. Quantas opções eu tenho? De Fortaleza para São Paulo, 4. Aí você escolhe uma empresa, eu escolhi a empresa A. De São Paulo para Buenos Aires eu tenho 4 opções. Então 4 vezes 4, 16. Pronto, essa é a primeira parte. Vamos analisar agora a segunda parte. Essa é mais difícil. De Fortaleza para o Rio e do Rio para Buenos Aires. Tá certo? Por que que essa é mais difícil? Porque presta atenção, ó. Quais são as opções que eu tenho de Fortaleza para o Rio? A, B, C e D. Suponha que eu vou de Fortaleza para o Rio
pela empresa A. Se eu escolher a empresa A de Fortaleza para o Rio, eu não posso mais escolher a empresa A de novo, né? Mas não existe a empresa A do Rio para Buenos Aires, ó. Agora me diz o seguinte: se eu escolher a empresa B para fazer Fortaleza Rio, essa mesma empresa B, ela faz Rio Buenos Aires? Faz, então vou ter que eliminar. Então assim, ó, dependendo da escolha que eu fizer de Fortaleza para Rio, pode ser que eu elimine ou não uma possibilidade depois. Então tenho que pensar assim, ó. Primeiro caso, suponha que eu vá de Fortaleza para o Rio utilizando a empresa A ou a D. Se eu for de Fortaleza para o Rio utilizando a empresa A ou a empresa D, eu tenho duas opções. Mas aí eu não posso mais usar o A e nem posso mais usar o D para fazer Rio Buenos Aires, né? E de Rio para Buenos Aires, quantas opções eu tenho? Eu posso usar o B, C ou E. Vejam que a escolha que eu estou fazendo de Fortaleza para o Rio é a empresa A ou a empresa D. Essas duas empresas não repetem lá do Rio para Buenos Aires, certo? Então de Rio para Buenos Aires eu posso fazer B, C ou E. Quantas opções são? 6 opções. Só que tem um outro problema. Me diz o seguinte: quando tu vai de Fortaleza para o Rio, tu só pode escolher A ou D? Quando tu vai de Fortaleza para o Rio, tu só pode escolher a empresa A ou D? Não, eu posso escolher A, B, C ou D. Por isso que eu vou dividir em 2 casos. Primeiro caso, eu vou de Fortaleza para o Rio pela empresa A ou pela empresa D. Por que eu escolhi essas? Porque elas não repetem do Rio para Buenos Aires. Então são 2 opções Fortaleza-Rio e 3 opções Rio-Buenos Aires. Agora o que é que acontece se eu fizer Fortaleza-Rio com a empresa B ou a empresa C? Se eu fizer Fortaleza-Rio com a empresa B ou com a empresa C, eu vou ter 2 opções, não vou? Mas na hora que eu escolher uma delas, escolhe a empresa B. Essa empresa B, ela também faz Rio Buenos Aires. Então você tem que eliminar a empresa B. E aí sobram quantas opções para fazer Rio Buenos Aires? Só o C e o E. Quantas opções são? 2. E aí 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então veja como é mais difícil essa questão, né? Se eu fizer Fortaleza Rio pela empresa A ou pela empresa D, tem 3 opções para fazer Rio Buenos Aires. Se eu escolher a empresa B ou C, eu vou ter 2 opções para fazer Rio Buenos Aires. Então, olha o conectivo que eu estou usando. Ou são 6 opções do primeiro caso e 4 opções com o segundo caso. Só aí tem 10 possibilidades. Vamos analisar o próximo caso. O próximo caso seria Fortaleza, Curitiba, Curitiba, Buenos Aires. Eu vou ter que pensar do mesmo jeito. Ó. Vou fazer assim. Que empresas eu posso utilizar de Fortaleza para Curitiba? Ou a empresa A ou a empresa B. Quantas opções eu tenho? 2. Mas eu não vou ter que escolher uma das 2 empresas? Suponha que eu escolha a empresa A. Se eu escolher a empresa A, eu não posso mais repetir lá na outra. Então só sobra B, C ou F, né? B, C ou F. Quantas opções são? 3. E aí pelo princípio são quantas? 6. 2 vezes 3, 6. Na hora que eu for fazer a contagem total, como é que eu faço a contagem total? Eu faço assim, ó. Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. 16 possibilidades. Fortaleza, Rio, Rio, Buenos Aires. 10 possibilidades. E Fortaleza, Curitiba, Curitiba, Buenos Aires. 6 possibilidades. Como pode ser uma ou outra, na hora que eu somar são quantas respostas? 32 possibilidades. 16 mais 10 mais 6, 32. Essa seria a resposta da questão, 32. Qual item dessa aí? Item C. É uma questão bem mais difícil do que as outras que nós fizemos, não é assim? Galera, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra técnica de contagem, porque eu queria ainda falar uma coisa importante a respeito da prova do Enem hoje. Vamos pensar em outra coisa que a gente chama agora de permutação. Se você pegar um dicionário e procurar o que é que significa permutar, permutar significa trocar a posição dos objetos. Então, uma outra forma de se fazer contagem é o que a gente chama de permutação. Vamos prestar atenção nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Acompanha aqui comigo. Imagina que a minha pergunta é assim: de quantas maneiras 5 pessoas podem posar para uma foto? Eu tenho 5 pessoas
e quero colocar essas pessoas para posar para uma foto. Essa é uma maneira delas aparecerem, né? Mas me diga o seguinte, se eu trocar a posição das pessoas, a foto vai ficar diferente ou não vai? Vai, não vai não? Se eu trocar de posição as pessoas, a foto fica diferente. E o que é que significa trocar? Trocar significa fazer uma permutação. E como é que a gente resolve essa questão? Para resolver essa questão, a gente vai pensar da seguinte maneira: eu vou pegar as 5 pessoas e vou trocar de posição umas com as outras. Trocar de posição significa permutar. Como é que a gente faz uma permutação de 5 elementos? 5 fatorial. Lembram o que é 5 fatorial? 5 fatorial é o produto dos 5 primeiros números naturais. 5 fatorial significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então a resposta da questão é assim, ó, 120. 5 fatorial. Alexandre, se fossem 4 pessoas, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Se forem 6 pessoas, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 720 o resultado. Então bota na cabeça aqui, permutar é trocar de posição. Se eu quero trocar de posição 4 objetos, 4 fatorial. Quero trocar de posição 5 objetos, 5 fatorial. Tudo bem? Pronto. Vamos para a questão de número 7. Eu vou fazer primeiro a questão 7 agora, tá certo? Vamos ver comigo. A questão 7, pessoal, o enunciado diz o seguinte. Vê aqui, ó. Um jovem descobriu que o aplicativo do seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição. Entre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de textura, 6 de moldura e 4 possibilidades de mudar a foto, o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição de 4 fotos distintas, utilizando em cada uma das fotos os 3 recursos citados para publicá-las nas redes sociais. Então olha como a questão é interessante, ó. O cara descobriu que no celular dele tem um aplicativo que edita fotos. Aí a edição é assim, ó. Ele pode mexer na textura, na moldura e na cor. E depois que ele fizer isso, ele vai publicar as fotos na rede social. Ele tem que fazer isso em 4 fotos. E eu quero saber de quantas formas diferentes ele pode editar e publicar. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Imagine que essa aí seja a primeira foto. O que é que ele vai fazer na primeira foto? Vai aplicar uma textura, vai aplicar uma moldura e vai mudar a cor da foto. Quantas opções ele tem de textura? 5. Quantas opções ele tem de moldura? 6. E quantas opções ele tem para editar a cor da foto? 4. Então, se ele vai aplicar uma textura, uma moldura e uma cor na foto, quantas opções ele tem? 5 vezes 6 vezes 4. 5 vezes 6 vezes 4 dá quanto? 120. Ele tem 120 maneiras de editar a primeira foto. Mas ele vai fazer isso em quantas fotos? Nas 4. Então, na segunda foto, ele vai fazer a mesma coisa. Aplicar uma textura, uma moldura e uma cor. 120 possibilidades. Na próxima também. Uma textura, uma moldura e uma cor. 120 possibilidades. E na última também. 120 possibilidades. Agora presta atenção. O que é que eu vou fazer? Será que eu vou somar tudo? 120, 120, 120, 120. Como é que a gente sabe se é para somar ou se é para multiplicar? É só a gente usar a seguinte ideia. Se eu utilizar o conectivo OU, eu vou juntar. Se eu usar o conectivo I, eu vou multiplicar. Você vai editar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta foto? É assim que você vai fazer? Você vai editar a primeira, ou a segunda, ou a terceira ou a quarta? Não, se fosse ou, você ia somar os resultados. Mas você vai editar a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta foto. Então, como você está usando o conectivo I, você vai multiplicar os resultados. Se a gente multiplicar os resultados, vai ficar quanto a nossa resposta? 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120, que é 120 elevado à quarta potência. Tem essa resposta aí ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Não, calma. Muita calma.
Essa questão é interessante porque assim, ó, a gente vai fazer isso aqui, 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. 120 elevado à quarta potência. Aí a pessoa já diz assim, pelo menos essa eu garanto, viu, professor? Na prova, acertei e fui ver aqui a resposta, ó, letra B de bola, 120 elevado a 4. Mas a resposta certa não é essa. Então eu fiz alguma coisa errada? Não. Tudo que você fez está certo. Só que está faltando uma coisa na questão. Qual é? O enunciado diz assim, ó, você vai utilizar em cada uma dessas fotos os 3 recursos citados para publicá-las nas redes sociais. Então é assim, você vai editar as fotos, não vai? Você vai editar quantas fotos? 4. Editei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Já deu 120 elevado à quarta potência. Mas você não vai ter que publicar as fotos? Na hora que você vai publicar, você tem que publicar as fotos nessa ordem? Será que a primeira tem que ser essa do bebezinho, a segunda essa mais colorida, tem que ser nessa ordem? Não. Para editar, você tem 120 elevado à quarta potência. Mas na hora que você for publicar, você pode publicar essas fotos em outra ordem. E o que é que significa mexer na ordem das fotos? O que é mexer na ordem? Permutar. Mexer na ordem é permutar. Quantas fotos tem? 4. O que é que eu posso fazer na hora de publicar? Permutar essas 4. Se você permutar, dá o quê? Dá uma permutação de 4 elementos. Quanto é que é a permutação de 4 elementos? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como você vai publicar e vai editar, a resposta é 24 vezes 120 elevado à quarta potência. Então a resposta correta seria a letra A, 24 vezes 120 elevado à quarta potência. Ficou claro agora? Então é um detalhe que às vezes passa totalmente despercebido. A questão disse que era para você publicar e editar as fotos. Eu editei 120 elevado a 4. Quando eu for publicar, eu posso publicar as 4 fotos em várias ordens diferentes. Tranquilo isso? Joia. Resposta letra A. Vamos mais. Pessoal, eu queria dar uma pausazinha nessa aula agora e comentar com vocês uma coisa que eu preciso fazer nesse primeiro encontro, tá? Quando eu conversei com o Fábio, e o Fábio me convidou para dar essa aula exatamente no primeiro dia, né, eu já tinha comentado com ele o seguinte, ó, existem algumas coisas em relação à prova do Enem, que se a gente souber, a gente consegue tirar um pouquinho de proveito da prova. Quanto mais a gente sabe a respeito do adversário que a gente vai enfrentar, maiores são as chances de sucesso. Então tem alguns detalhes da prova que eu queria passar aqui para vocês, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa ideia aqui, ó, entendendo o Enem. Pessoal, hoje a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, hoje a prova é composta de 4 áreas de conhecimento. Você vai fazer uma prova de matemática e suas tecnologias, com 45 questões, uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões, ciências da natureza, 45 questões, e ciências humanas, 45 questões, e mais a redação, né? Então são 5 provas que você faz, 4 provas de múltipla escolha e mais a redação. Muito bem. Cada uma dessas provas tem 45 questões de múltipla escolha. Como é que é feita a distribuição? Para o Enem que vocês vão fazer, já está determinado, não é assim? As provas acontecerão no dia 5 de novembro e no dia 12 de novembro desse ano. 5 e 12 de novembro, são 2 domingos. Antes, como é que você fazia a prova? No sábado e no domingo. Esse ano mudou, você vai fazer a prova em 2 domingos. Dia 5 de novembro faz 2 provas, no dia 12 de novembro faz outras provas, certo? Sim, exatamente. Então, dia 5, prova de linguagens e códigos e ciências humanas. Então, a primeira prova que você vai fazer é essa prova que está aqui, linguagens e ciências humanas, certo? No dia 12, você vai fazer a prova de matemática e ciências da natureza. Lembrando que no primeiro dia, tem também a prova de redação.
No dia 5 tem a prova de redação. Então essa é a distribuição oficial. O que é que eu queria comentar com vocês? Será que todas as disciplinas têm o mesmo peso? Porque tem muita gente que diz assim: Alexandre, eu não sou muito bom em matemática, mas em história eu gosto, eu tenho facilidade, eu vou tirar uma nota melhor. Geografia eu também gosto, literatura eu acho legal, eu vou tirar uma nota melhor. Mas presta atenção, redação é fundamental, essa ninguém nem se discute, né? Redação é fundamental, ter uma nota boa. Mas o que é que eu queria mostrar para vocês? Pessoal, o maior erro que o aluno comete é dizer assim: eu vou estudar pouco matemática e vou estudar mais as outras disciplinas. Sabe por quê? Porque a prova de matemática vale mais do que as outras. Alexandre, a prova de matemática vale mais do que as outras? Vale. Mas todas as provas, você não pode chegar até 1000 pontos? Teoricamente sim, mas na prática isso não acontece. Pessoal, existe uma coisa que é divulgada depois das provas, que é a chamada escala de proficiências. Essa escala de proficiências, ela indica o quê? Qual foi a nota mais baixa e qual foi a nota mais alta que o aluno atingiu naquele ano. Eu vou mostrar para vocês uma informação que vocês precisam saber, porque senão vocês vão vacilar na hora da prova. No Enem de 2012, está aí a nota mínima e a nota máxima. Então, de todas as pessoas que fizeram a prova do Enem em 2012, em Ciências Humanas, a nota mais baixa da prova, 295,6 pontos. Então, suponha que você tenha feito a pior prova do Brasil. A tua nota foi 295,6. Se você fez a nota melhor em Ciências Humanas, 874,9 pontos. Olha só, de Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática. Me diz o seguinte: qual foi a prova que deu maior pontuação? A prova que deu a maior pontuação foi a prova de matemática. Quem é que chegou mais próximo da prova de matemática nesse ano? Foi Ciências Humanas, não foi? Com 874. Pessoal, de 874 para 955, dá em torno de 80 pontos de diferença. Eu não sei se vocês sabem, mas na hora que vocês pegam a relação de aprovados, quando você vê o último aprovado, o cara que entrou na última vaga, e o primeiro que ficou fora, a diferença entre esses candidatos, muitas vezes é menos de 1 ponto. A diferença entre o cara que fica fora e o último que entrou, a diferença é menos de 1 ponto. E eu estou vendo aqui, que fazer uma prova boa de matemática me dá 80 pontos a mais do que fazer uma prova boa em qualquer outra dessas disciplinas. Fazer 20 questões em matemática te dá mais pontos do que fazer 20 questões em qualquer matéria. Fazer 30 questões em matemática te dá mais pontos do que fazer 30 questões em qualquer matéria. Então a gente precisa levar isso em consideração. Por quê? Porque a diferença de pontos é muito grande. Alexandre, mas isso foi no Enem de 2012. Tá. E o que foi que aconteceu no Enem de 2013? Olha quais foram as notas do Enem de 2013. Mais uma vez, qual foi a prova que deu mais pontos? A prova de matemática. Então essa prova foi a prova que deu mais pontos para quem tirou a nota melhor de matemática. Alexandre, mas eu não consigo fechar a prova. Mas eu não estou dizendo que você vai fechar a prova. Eu estou pedindo para a gente tentar e a gente consegue fazer uma prova boa. Qual é a estratégia? A estratégia é acertar as questões fáceis e não se preocupar muito com as questões difíceis. Se você conseguir acertar as questões fáceis da prova, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe provar que você vai ter uma nota excelente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Isso foi em 2013. O que foi que aconteceu em 2014? Nenhuma surpresa. De novo, a prova de matemática foi a prova que gerou mais pontos. A prova de matemática. Isso em 2014. 2015, o que foi que aconteceu? 2015 aconteceu uma coisa inédita. Qual foi? Quem fechou a prova de matemática conseguiu mais do que 1000 pontos. Se você fechar a redação, é difícil. Você tem quantos pontos na redação? 1000. Quem fechou a prova de matemática ganhou 1008 pontos. Foi a primeira vez na história que uma prova do Enem deu mais do que 1000 pontos para quem fechou. Aí olha quem chegou mais perto.
Tem alguém que chegou pelo menos em 900 pontos aí, fora matemática? Não. A diferença deu mais de 100 pontos. Pessoal, é uma diferença imensa. É muito grande a diferença. E aí o que foi que aconteceu, pessoal? Eu não coloquei aqui, né? Mas no Enem do ano passado, mais uma vez, a nota maior foi a nota da prova de matemática. Queria mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. O que é que eu devo estudar? Quem quiser bater uma foto, bate uma foto disso aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa até o ano de 2014, para a gente ver que temas mais caem na prova. E quais são os temas que mais caem? São os temas mais fáceis. Estatística, geometria espacial. A parte inicial de geometria espacial é uma parte que cai muito na prova. Geometria plana. O que é que mais cai de geometria plana? A área das figuras. Isso aqui vocês vão ter à disposição de vocês depois. Tá certo? Mas eu queria só que vocês notassem o seguinte: existem temas às vezes que você não precisa se preocupar. Tá ruim a cor, né, para ver? Mas assim, pessoal, isso aqui vai estar à disposição de vocês na internet. Depois vocês podem baixar esse conteúdo e visualizar com mais calma, tá certo? Realmente a cor não está ajudando muito, não. Outra coisa, como é que a prova é corrigida? A prova de vocês é corrigida por uma técnica chamada de TRI, Teoria da Resposta ao Item. Então, o que é que vale nessa técnica? Alexandre, se eu acertei 20 questões e meu colega acertou 20 questões, a minha nota é igual a dele? Não. Não, por quê? Porque depende das questões que você acertou. Então, eu posso ter aqui 10 pessoas, todo mundo acertando a mesma quantidade de questões e todo mundo com nota diferente. Porque o que é levado em consideração é a coerência. E o que é a coerência? Presta atenção aqui no exemplo que eu vou dar para vocês, para ver se fica claro. Suponha que você vai fazer um exame de vista. O que é que o médico vai mostrar? Normalmente ele mostra uma tabelazinha dessa, né? E aí quando ele vai fazer um exame, ele pede para você ler o quê? Ele pede para você ler a última linha, é? Não, ele pede para você começar da primeira, não? Aí você lê a primeira linha, TQHJ. Aí ele diz, beleza, lê a próxima. Aí você diz assim, ó, doutor, a segunda linha eu não consigo ver, mas a última eu estou vendo perfeitamente. Tem alguma coisa errada. Como é que você não consegue ver a segunda e consegue ver a última? Para você conseguir ver a última, você tem que conseguir ver a primeira, ver a segunda, ver a terceira, ver a quarta. Pessoal, na prova é do mesmo jeito. Como é que você vai acertar uma questão difícil se você não sabe fazer a questão fácil? Então, o que é que a TRI leva em consideração? Ela vai olhar o seguinte: que questões o aluno acertou? Mas o aluno acertou 10 questões difíceis, mas ele não fez nenhuma questão fácil. O que acontece com a sua nota? Cai. Por quê? Porque ela vai dizer que você chutou. E você realmente chutou. Se você não sabe fazer as questões fáceis, como é que você vai saber fazer as questões difíceis? Então, onde é que está o segredo da prova? O segredo está em acertar as questões fáceis. Olha só esse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Pessoal, esse exemplo não foi inventado por mim, não. Isso aqui é tirado da página do INEP, quem controla a execução e elaboração das provas do Enem. Olha só um exemplo que eles deram para você entender como é que funciona a TRI. São 4 candidatos. Todos eles acertaram 20 questões. O primeiro acertou 20, o segundo acertou 20, o terceiro acertou 20 e o último acertou 20. Todo mundo acertou a mesma quantidade de questões. E olha as notas. Uma nota foi 615, a outra foi 376. Como é que pode, Alexandre? Uma pessoa acertou 20, tem nota 615. A outra acertou 20, tem nota 376. Uma tem quase o dobro da outra e acertou a mesma quantidade. Sim, por quê? Porque a primeira pessoa tem coerência na execução da prova e a segunda não tem. Olha só como é que foi a prova da primeira pessoa. Ela acertou todas as questões fáceis, acertou algumas questões de nível médio e as outras de nível médio e as difíceis ela não sabe fazer. Então o que é que o Enem leva em consideração? Que ele consegue medir o seu grau de conhecimento.
A pessoa consegue fazer questões até aqui. Daqui para frente ela não sabe mais nada. Pronto, ela deu uma nota. Olha a segunda pessoa. A segunda pessoa errou quase todas as difíceis. Não foi não? Acertou as questões de nível médio e errou as questões que são mais difíceis. Errou muitas fáceis, acertou as de nível médio e errou algumas difíceis. Pessoal, será que é lógico tu acertar um monte de questão de nível médio e não saber fazer quase nada das fáceis? Não é lógico isso, não é lógico. O que é que acontece com a nota? Caiu. E olha só o terceiro aluno. Esse terceiro aluno aí é o exemplo. O cara não sabe fazer nenhuma fácil. A maioria das questões de nível médio ele não sabe fazer. E ele sabe fazer as difíceis? Não pode. O que foi que aconteceu com esse terceiro candidato? Ele chutou um monte de coisa. E o que é que acontece quando você chuta? A sua nota cai. Mas não dá para identificar se o aluno chutou. Dá sim. Dá para identificar por quê? Porque ele não sabe fazer as fáceis e sabe fazer as difíceis. Então, vejam aí, onde é que está o segredo da prova? Não perder tempo com questão difícil. Tu pegou uma questão, começou a ler, não sabe fazer, está difícil. Eu vou pular essa questão. Essa questão não vai fazer falta. Vai fazer falta é eu pular ou eu ter que chutar uma questão que é fácil. Então na prova do Enem a gente faz assim, ó, pega a prova, vai folhear a prova todinha, vai procurar primeiro o que é fácil. O que você achar fácil, resolva. O que der tempo para fazer depois você faz. Mas tem que começar das questões fáceis. Tá certo? Tudo bem isso? Uma pergunta que sempre vem na cabeça da gente: será que eu vou conseguir? O pessoal diz que vai. Sabe por quê? Porque se pessoas que estão sentadas do teu lado conseguiram, por que você não consegue? Tem um exemplo que eu acho fantástico, entre vários que eu podia citar para vocês. Aqui está uma reportagem do jornal O Povo. Pelo menos, isso aqui é porque não se tinha a divulgação do resultado completo. Pelo menos 99 alunos provenientes de escola pública e matriculados na Academia Enem, cursinho gratuito promovido pela Prefeitura, foram aprovados no Sistema de Seleção Unificada de 2015. Isso é uma reportagem do jornal O Povo, certo? Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar: Ana Caroline. Ana Caroline participou das aulas da Academia Enem. E Ana Caroline hoje está fazendo medicina na Universidade Federal do Ceará. E ela estava sentada aqui, ó, igual como vocês estão fazendo agora. Num sábado, no final da tarde, num domingo, onde ela podia estar em casa, ela podia estar dormindo, ela podia estar fazendo outra coisa, mas ela está aqui, procurando uma oportunidade a mais de entrar na universidade. E ela conseguiu. E vocês também podem conseguir. Agora, precisa ter atitude. Precisa ter atitude. Certo? Eu queria encerrar a aula de hoje, pessoal, falando um pouquinho a respeito da ideia da força de vontade. Isso aqui é o que vai acabar movendo as pessoas. Existe um nadador chamado Gustavo Borges. Hoje ele não está mais em atividade, mas foi um dos grandes nadadores que o Brasil teve. E na página oficial dele tem algumas conquistas, né? Foi vencedor de medalhas em várias Olimpíadas. E ele fala a respeito de força de vontade. Ele diz assim, ó: várias vezes eu acordei às 5 da manhã para treinar e me perguntava: é isso mesmo que eu quero? A última coisa que eu queria era pular numa piscina fria às 5:30 da manhã, mas eu nunca perdi um treino por falta de vontade. Podia estar cansado, ter dormido mal à noite, mas eu sempre ia treinar. É nesses dias que surgem os campeões. Enquanto outros resolvem ficar dormindo, você está lá buscando mais uma chance de melhorar. Entendam, os dias não voltam atrás. Pessoal, vamos acreditar. Agora é a hora de vocês. Agora é a hora de vencer. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado pela paciência. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.